Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz pelo seu retorno mais uma vez. Fico muito feliz mesmo por você já ter se inscrito no nosso canal, por você já fazer parte pela curtida, por você já fazer parte dessa comunidade que vem crescendo aos poucos para que a gente consiga transmitir o evangelho para mais pessoas. Mas se você que chegou aí agora é novo, ainda não é inscrito, já se inscreve antes de assistir, já curte, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai ser relevante para você. Já faça parte dessa família e quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ó, compartilha para mais pessoas. Então assim, já se inscreve, já curte, já compartilha para que a gente possa levar o evangelho para mais pessoas. Então fica aí que estamos começando mais um. Então vamos para o bate-papo de hoje. O que eu quero trazer aqui para a gente conversar é sobre algo que eu tenho refletido já faz um tempo. Eu tenho refletido sobre esse texto há algum tempo, né? Eu venho remoendo dentro de mim ele, né? E eu estava hoje estudando, né? Fazendo minha devocional com Deus, estudando, lendo a palavra, e esse texto voltou a ressaltar meus olhos. Eu não li ele, mas me veio a lembrança a ele, porque eu estava lendo um outro texto, né? E aí esse texto me lembrou. Mas aí que texto é esse? Então vamos ler. Esse texto que eu vou ler, ele está no Evangelho de Lucas, né? Ele está em outros evangelhos também, mas eu vou ler no Evangelho de Lucas, que ele está em Lucas 5:17. Vai ser 17, mais um pouquinho adiante. A gente vai lendo aqui um pouquinho. Vai ser a primeira vez que eu vou ler um texto um pouco mais longo, mas para poder fazer sentido, para a gente entender aqui a ideia. Muita gente já conhece esse texto, mas eu quero que vocês adentrem comigo esse texto, que a gente possa ler junto, beleza? Então pegue sua Bíblia aí, vamos ler. Lucas 5:17. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? Quem é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Esse texto é um texto bastante famoso para nós, né? Para nós, para que você não conhece o Evangelho ainda, se você ainda não leu, se você é novo, se você é um novo convertido, ou se você ainda não conheceu a palavra do Senhor, fique à vontade, vai ser bom que você ouça também. É bastante conhecida essa passagem aqui. Isso é sobre o paralítico, né? Que estava com dificuldade, os amigos, de levar ele até Jesus. Então eles fizeram um buraco no teto e desceu ele até Jesus. Em The Choice, não sei se você já assistiu a série The Choice, trata essa cena muito legal, né? Muito, muito bom essa cena. Eu convido você a assistir. É excepcional essa cena. E eles colocam o paralítico na frente de Jesus. E a fala que eu tenho, na verdade, pensado sobre ela, não é sobre a cura. Não é sobre a cura que Jesus faz nesse homem, né? Porque Jesus curou esse cara. Mas não é a cura. É o que vem antes da cura. É o que Jesus fala para ele antes da cura. Que é: os seus pecados estão perdoados. Então, antes de Jesus manifestar a cura, Jesus falou com ele: sua fé é grande, meu amigo, parabéns, seus pecados estão perdoados. E aí vem a reflexão que eu quero fazer pra gente. A reflexão é: o que é mais importante?
termos nossos pecados perdoados por Jesus ou termos um problema resolvido por Jesus? O que é que você queria nesse exato momento? Diante do seu problema aí agora, né? Eu não sei qual é o seu problema. Se você tem um câncer, se você tem alguma enfermidade, alguma deficiência, algum problema, se você é cego, se você tem algum problema, né? Eu não sei qual é o problema de quem está assistindo do outro lado. Nesse exato momento, você queria a cura de Jesus para esse problema, ou uma resolução de problema para algum outro problema que seja seu, ou que viesse uma palavra com você, que os seus pecados estão perdoados. O que é mais importante ouvir agora para você? Uma cura de alguma enfermidade que você tenha, de alguma palavra de resolução de um problema, ou que seus pecados estão perdoados? O que é mais importante? Eu tenho feito essa reflexão e eu vou descrever um pouco mais ela aqui, e aí eu posso trazer essa pergunta até para mim mesmo. Por que eu posso trazer essa pergunta para mim mesmo? Porque eu tenho uma deficiência, né? Eu não tenho a cabeça do quadril desde muito tempo, né? Eu tenho um certo, não tanta, mas eu tenho uma dificuldade de locomoção, né? Eu uso muleta, né? E aí eu posso fazer essa pergunta para mim. O que é que eu queria agora? Que Jesus viesse para mim, colocasse a mão sobre mim e eu fosse curado, né? Restaurado a minha perna, a minha cabeça, e eu pudesse andar sem muleta, ou que o Espírito Santo de Deus testificasse comigo, dizendo que eu sou salvo. Meus pecados estão perdoados. O que é que seria mais importante? Por que eu digo isso, que seria mais importante? Para mim, mais importante, de fato, é a primeira declaração de Jesus. Seus pecados estão perdoados. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus vê, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê diversas curas que Jesus faz, né? Jesus, se você chegar lá e ler, você vai ver, Jesus teve compaixão dos leprosos e curou. Jesus teve compaixão daquelas pessoas e curou. Jesus passou e curou muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas, né? Curou muitas pessoas de suas enfermidades, né? Diversos relatos tem. Uns mais detalhados, descritos, e outros que falam, Jesus curou muito naquele dia. Então Jesus manifestava aquelas curas porque era como ele estava manifestando aquilo que ele veio, né? Da onde ele veio, né? A sua origem, ele veio do céu, né? Então no céu não tem ninguém cego, no céu não tem ninguém paralítico, no céu não tem ninguém enfermo. Então quando Jesus está passando, falou, isso aqui não, essa enfermidade não condiz com o lugar da onde eu vim. Então enxergue, pode, cura, lepra, doença, não. Então Jesus vai curando porque o reino de Deus não tem esse tipo de problema, né? Então Jesus começa a manifestar o reino está chegando, e tome cura, tome cura, né? E vai curando as pessoas, né? Então, beleza, ele vai manifestando. Mas o que de fato Jesus vem trazer pra gente é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. Porque isso que Jesus está fazendo é momentâneo. As curas são momentâneas, né? A resolução do problema ela é momentânea, né? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Por que você queria, né? Ser perdoado ou ter um problema resolvido? Porque muitas daquelas pessoas que foram curadas por Jesus, né? Ou até mesmo ressuscitadas, por exemplo, Lázaro voltou à vida, com certeza ele morreu algum dia. Logo depois daquilo ele morreu, né? Então, muitas pessoas que foram curadas das suas enfermidades, teve os seus problemas resolvidos, uma hora chegou o fim para elas. E elas morreram. Só que quando vem a palavra, seus pecados estão perdoados, independente se você está enfermo, com problema ou não, a morte não é um fim, é um começo. Então, o pecado perdoado, ela tem muito mais poder que um problema resolvido. Pecado perdoado, ela tem muito mais poder do que um problema resolvido, do que uma enfermidade curada. Porque eu posso ser curado agora, mas eu vou morrer algum dia. Mas eu morrer curado ou não dessa enfermidade, mas sabendo que eu sou perdoado por meu Senhor Jesus Cristo, é uma certeza que eu vou encontrá-lo novamente quando eu ressuscitar no seu retorno. Então, muito mais que a resolução do meu problema, eu quero ouvir do Senhor.
que o meu pecado está perdoado. Eu chego na presença dele, papai, perdoa os meus pecados. Eu reconheço o ser humano caído que eu sou e chego diante dele e reconheço a minha natureza miserável que é, né? E eu quero dele não a sua mão que abençoa, mas eu quero a sua intimidade, eu quero a sua face. Eu busco a sua face e a mão é consequência pela busca da face. Né? As bênçãos, as libertações é a consequência da busca pelo Senhor, né? Pela busca, pelo ir até Ele confessando os seus pecados, né? E Ele vai te perdoar. É por isso que Ele morreu. Ele não morreu para fazer curas momentâneas e resoluções de problemas momentâneos. Ele vem para dar uma vida eterna, mas para alcançar essa vida eterna, precisamos do arrependimento. Então precisamos chegar até Ele pelo arrependimento, né? E eu queria ressaltar um outro texto aqui que eu estava lendo hoje, foi que me fez lembrar esse aqui agora, que também está em Lucas, para ressaltar mais isso que eu estou falando. Então o texto é Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha que texto interessante, para reforçar ainda mais aquilo que a gente estava conversando. Ou seja, 10 leprosos gritaram, querendo uma resolução do seu problema, né? Eles tinham seus problemas na pele e gritaram para Jesus para ter o seu problema resolvido. E, como o texto mesmo fala, eles foram curados. Problema resolvido. Legal. Tudo bem. Problema resolvido. Eles queriam a resolução do problema e tiveram esse problema resolvido. Só que um só voltou para adorar aquele que, além de resolver problema, tinha algo maior e melhor para dar, né? Ou seja, então quando ele retornou adorando aquele que resolveu um problema, ele recebeu a devolutiva melhor que aquela cura que ele poderia ter. A tua fé te salvou. Ou seja, naquele exato momento ele estava tendo os seus pecados perdoados. Ou seja, todos aqueles 9 que retornaram, que tivessem o problema resolvido, foram curados, como eu falei anteriormente, e em algum momento eles morreram. Como esse também que voltou morreu. Mas a grande diferença foi, ele não teve só um problema resolvido. Não foi um problema momentâneo. Ele teve a resolução da vida eterna dele resolvida. Ele foi salvo. Então é isso que eu quero terminar com vocês falando. O que é mais importante para você? O que é que vocês querem quando você chega diante de Jesus Cristo? Que ele seja a pessoa que resolve um problema momentâneo da sua vida ou que ele resolva o problema da sua vida eternamente. Porque na moral, galera, toda vez que a gente chega diante de Jesus só pedindo, só querendo alguma coisa, só querendo nossos direitos, a gente está se colocando no lugar de escravo e não de filho. Aquele que quer só os seus direitos está na posição de escravo e quer receber aquilo que trabalhou. O filho já sabe quem ele é no pai. O filho já é herdeiro daquilo que é do pai. O filho agora só trabalha com amor para entregar aquilo que ele tem. Então sai da posição de escravo, encontre-se em Cristo Jesus, Filho de Deus. E não vá atrás de resoluções de problema momentâneo, mas que seus pecados sejam perdoados, para aí sim você ter um problema resolvido eternamente para morar junto com o Pai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha e vamos junto
passar essa mensagem adiante. Muito obrigado por ter ficado até agora. Até a próxima. Fui!